Docs, hoje a gente vai falar sobre, Pamela, como que eu calculo o risco do meu paciente ter osteonecrose ou osteoradionecrose. Meu Deus do céu, o paciente falou para mim aqui que ele fez radioterapia de cabeça e pescoço, ele falou para mim que ele faz uso de um bifosfonato e eu estou desesperada, porque eu não sei exatamente por onde começar. Eu não sei o que eu posso fazer nesse paciente, qual é o risco de eu executar um tratamento odontológico e isso gerar alguma complicação, ou osteonecrose ou osteoradionecrose, certo, Docs? Então, eu vou trazer esse tema para vocês com muito embasamento científico aqui, para isso ficar bem claro na sua mente aí, tá? Então, vamos lá, Docs. Bom, por que é importante a gente entender quais são as últimas evidências em relação ao risco do paciente desenvolver osteonecrose e osteoradionecrose? Eu vou dizer para vocês que tem dois principais motivos, que foram motivos que já me atrapalharam bastante e pode estar te atrapalhando também. O primeiro motivo, Docs, é basicamente o que vocês citaram aqui, é ter uma insegurança. É você ter um paciente para exo ou para endo, ou até mesmo um paciente que veio para endodontia, e você fica muito inseguro de planejar um tratamento com medo desse paciente desenvolver uma complicação óssea, desenvolver uma necrose óssea. Esse é o principal motivo, né? E aí eu quero dizer para vocês que quando a gente tem conhecimento é poder. E é isso que eu quero trazer para vocês na live de hoje, tá bom? A segunda razão, porque esse tema é tão importante para a odontologia e tão importante a gente ter um embasamento atual, né? Ter noção do que falam os últimos artigos em relação a esse assunto, é pelo motivo que eu vou apostar que você está deixando de executar um procedimento odontológico nesse perfil de paciente que fez radioterapia de cabeça e pescoço ou que faz uso de um medicamento que interfere na remodelação óssea, né? Você está deixando de executar um procedimento e acaba isso, você deixando de trazer benefício do tratamento para o seu paciente, deixando de ser resolutivo e, consequentemente, se você trabalha no setor privado, deixando de ter um aumento de faturamento dentro do seu consultório, né? Se você deixa de executar um procedimento por insegurança, por não ter um embasamento científico claro, isso já prejudica o faturamento do seu consultório, tá? Então, essas duas razões principais que eu trago, que eu sei que já foi uma dificuldade minha, eu também já fiquei insegura, já deixei de fazer procedimento mais complexo em paciente que faz bifosfonato, principalmente, que vai ser o mais rotineiro na clínica pra gente, né? E aí é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, a gente mudar tudo isso, mudar a sua segurança, você ter segurança nesse atendimento e também você não deixar que a falta de conhecimento te impeça de você fazer o melhor pelo seu paciente, de você vender, inclusive, um tratamento que efetivamente vai ajudar ele, que vai mudar a vida do seu paciente. Combinado? Bom, para a gente entender toda essa questão de osteonecrose, osteorádio, primeiro passo, eu sei que alguns já vão saber isso, outros talvez não, mas isso era algo que eu não tinha claro na minha cabeça, tá? Qual é a diferença? Então já começa a anotar aí. Qual é a diferença de osteonecrose para osteoradionecrose? Qual a diferença dessas duas situações? Como que a gente faz o diagnóstico dessas situações? Como a gente diferencia isso na rotina clínica, Docs? Bom, olha só essa terminologia, né? Osteonecrose. Osteo de estrutura óssea, tecido ósseo, necrose de necrose mesmo. Só que quando a gente tem a osteoradionecrose, a gente tem um fator principal que vai dar essa diferença. A osteonecrose, Docs, ela é associada com medicamentos, tá? São medicamentos que vão interferir na remodelação óssea e podem, somando-se a outros fatores que eu vou explicar para vocês, levar a necrose óssea, certo? E essas ambas situações, osteonecrose ou osteoradionecrose, elas podem acontecer em qualquer tecido ósseo, tá? Em qualquer, pode ser o osso da maxila, da mandíbula, mas também pode ser o osso da perna, do quadril, enfim, vários ossos podem acometer, tudo bem? Só que aqui a gente sempre vai focar, obviamente, na odontologia,
nos ossos da região de cabeça e pescoço, principalmente maxila e mandíbula, que é a área que a gente vai trabalhar e fazer os nossos procedimentos odontológicos, ok? Mas a osteonecrose, a gente sempre vai estar ligada a medicamentos. Quais? Pamela, quais são os medicamentos que vão interferir na remodelação óssea? E aí a gente tem dois principais, tá? O primeiro grupo é dos bifosfonatos, ok? Vocês podem encontrar como bifosfonato, como bisfosfonato. Já vi esses dois termos em artigo, inclusive, tá? E você também pode ter um outro tipo que a gente tem tido novas evidências, mais artigos, mais publicações, colocando casos de osteonecrose relacionado ao denosumab. O que é o denosumab? Também conhecido comercialmente como Prolia, tá? Fica atento a esse nome. Docs, os bisfosfonatos são um grupo medicamentoso. Aqui dentro, a gente tem uma galera, tá? A gente tem o famoso alendronato, a gente tem o ibandronato, risedronato, pamidronato. Se eu esquecer algum, vocês colocam aí. Zolendronato ou ácido zoledrônico, tá? Todos esses são bifosfonatos, ok? E a gente também, como eu citei, tem o denosumab. Então, se eu tenho um paciente que usa essas duas medicações e esse paciente desenvolveu uma osteonecrose, é relacionado a medicamentos. Agora, a osteoradionecrose tem uma ligação forte com radiação, que no nosso caso é de cabeça e pescoço. Certo, Docs? Aqui a gente tem uma ligação com radiação de cabeça e pescoço. E olha só, como que a gente diferencia, tá? Porque eu vou falar uma coisa para vocês que é muito louca, mas vocês podem encontrar um paciente que, além dele ter feito radiação de cabeça e pescoço, ele também faz uso de bifosfonatos, faz uso de denosumab. Nossa, Pamela do céu. Aí lascou, né? Aí, meu planejamento, então, esse paciente, eu não vou nem tocar nesse paciente. Depende. Eu vou trazer para vocês tudo isso ao longo da nossa live, tá? Mas olha só que interessante. Então, como que a gente vai saber se o paciente fez osteoradionecrose ou osteonecrose? Na verdade, a única diferenciação vai ser a radiação, tá? O critério para o diagnóstico de osteonecrose são pacientes que fazem uso de uma dessas medicações e que não passaram por radioterapia. Porque se eles passaram por radioterapia, mesmo que eles utilizem bifosfonato, a gente considera como osteoradionecrose. Dito isso, Pamela, como que a gente avalia, então? Porque esse é o tema da nossa live. Como que eu avalio o risco do meu paciente desenvolver osteonecrose ou osteoradionecrose? E, Docs, eu vou dar o meu máximo para trazer um resumo para vocês. Mas eu tenho certeza que vai ficar alguma coisa faltando aí, tá? Vai faltar aprofundar. Hoje eu não vou conseguir trazer para vocês o tratamento dessas patologias e tudo mais, classificação, estadiamento, mas eu já vou dar um norte que vai te ajudar pra caramba, tá? Quando a gente pensa nessas duas patologias, tem algo que é falado, que eu já ouvi de boca de colega, ouvi, sabe, roda de dentista, algumas discussões, às vezes, em comunidades do Facebook, comunidade de dentista, WhatsApp, o seguinte termo. O tratamento odontológico, a gente não pode executar nesses pacientes porque causa osteonecrose ou osteoradionecrose. Vocês já ouviram isso? Essa postura, né? Tipo, a gente não pode tratar esse paciente. Ô, Pamela, a exodontia, ela causa a osteonecrose ou a osteoradionecrose. Pois é. Na verdade, essa frase, eu vou ser muito sincera para vocês, porque ela me incomoda intensamente. Por um fator. Nos coloca e coloca o tratamento odontológico como vilão. Presta atenção
nisso, docs? Isso é algo que me incomoda demais. Por isso eu trago para vocês conhecimento, porque conhecimento é poder. Para a gente ter uma tomada de decisão que tenha um embasamento, que você tenha clareza disso, que você tenha um raciocínio clínico. Tá? Então, o que acontece? Em ambas essas situações, a extração odontológica, ela é sim um fator correlacionado, um fator que aumenta o risco do desenvolvimento dessas duas alterações, dessas duas patologias. Isso é verdade. Só que é errôneo, inclusive eu considero antiético colocar o tratamento odontológico, mesmo uma exodontia, como principal fator, como algo que é ruim, que é o vilão, porque o dentista que causou a osteonecrose, o dentista que causou a osteoradionecrose, docs, isso é inaceitável. É inaceitável sair isso da nossa boca daqui para frente, ou você ouvir isso numa roda depois dessa live e você não se posicionar. Especialmente se é um outro dentista falando isso. Isso é feio. Isso desvaloriza a nossa classe. Isso é dito geralmente por uma pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento de embasamento científico. Eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente tem um processo de osteonecrose, vamos começar com a medicamentosa, tá? Quando a gente tem uma situação medicamentosa, o paciente, ele vai fazer uso ou de bifosfonato ou de denosumab, certo? Esses medicamentos, eles vão agir de mecanismos diferentes, mas eles vão causar uma resposta bem parecida. Qual é ela, tá? E para que é utilizado esses medicamentos? Geralmente, de forma rotineira no nosso consultório, o paciente, ele vai ser, por exemplo, um paciente que tem osteoporose, que tem uma patologia óssea, inclusive doença de Paget, que é uma doença do desenvolvimento ósseo. É um paciente que tem uma situação, um hipotireoidismo grave. Isso atrapalhou o desenvolvimento ósseo desse paciente, né? Então, mas assim, na rotina, no dia a dia, vai ser o paciente com osteoporose, tá? Geralmente é o paciente de sexo feminino, né? A incidência é maior no sexo feminino. Então, vai ser o paciente com osteoporose, certo? O denosumab, ele geralmente é utilizado em patologias ósseas ou como adjuvante de tratamentos oncológicos, ok? O bifosfonato também pode ser utilizado adjuvante, ou seja, somando, é mais um medicamento utilizado para um paciente que tem câncer. Em que circunstância? Quando o câncer do paciente apresenta uma metástase óssea. Vou dar um exemplo. Um paciente com câncer de mama ou câncer de próstata que fez uma metástase óssea, certo? E aí o médico, o oncologista, ele pode prescrever o uso do bifosfonato, docs, para realmente prevenir que a gente tenha uma fratura óssea, prevenir, inclusive, que essa metástase óssea evolua. Por isso que ele é adjuvante de alguns tratamentos oncológicos, ok? Tudo bem? Então, olha só, qual que é o mecanismo básico desses dois medicamentos? É muito legal. Eles vão agir lá nos nossos osteoclastos. Nossa, Pamela, vou desenterrar rapidinho para você aqui, tá? Lembra que a gente tem duas células super importantes que vão trabalhar na remodelação óssea? Osteoclasto e osteoblasto, certo? O que o osteoclasto faz? Ele degrada osso. Ele é responsável por degradar osso. E o osteoblasto faz a deposição de matriz mineral óssea. E esses dois aqui são uma dupla sertaneja, eles são super essenciais. Graças a ele que a gente tem o crescimento, graças a ele, se eu quebrar meu braço, eu tenho um reparo daquela fratura óssea. Graças a ele, a gente tem sucesso num tratamento endodôntico, a gente tem sucesso num tratamento ortodôntico, a gente tem sucesso na implantodontia, ok? É graças a eles, a esses bonitos aqui. Só que o que acontece com uma pessoa que faz uso dessas medicações? Essas medicações, elas, em termos bem leigos, tá? Elas vão inibir a ação do osteoclasto.
Por quê, Docs? Porque ou eu tenho uma osteoporose, ou eu tenho uma patologia óssea, ou eu tenho uma metástase óssea que está fazendo uma degradação de tecido ósseo exacerbada, aumentada. Então, eu faço um medicamento que vai suprimir. Essa reabsorção óssea, ela vai ser suprimida. Uma vez que eu tenho uma supressão de reabsorção óssea, favorece a deposição mineral, certo? Então, é assim que a gente faz o tratamento de uma paciente com osteoporose, por exemplo, né? O que está acontecendo naquela patologia? Poxa, eu estou tendo uma degradação óssea maior, o osteoclasto lá trabalhando mais do que deveria. E aí não dá tempo da gente ter uma reposição. Então faz a estrutura mineral a estrutura óssea começa a ficar mais porosa, né? Existe o risco de fratura, existe o risco de patologias em geral. A mesma coisa pode acontecer com um tumor ósseo, com uma metástase óssea, ok? Então, olha só, esses medicamentos são maravilhosos, né? Eles dão sobrevida para os pacientes com osteoporose, eles ajudam nos tratamentos oncológicos, só que tem um porém. Existe um efeito colateral que não é muito interessante nesses dois medicamentos. Vamos lá que você vai entender. Como a gente tem osteoclasto super assim, inibido, a nossa reabsorção óssea está inibida, a gente não tem um turnover ósseo. O que isso quer dizer? A gente não tem uma renovação óssea. E isso, somado com outros fatores, a gente tem um risco de osteonecrose. Se eu não tenho renovação óssea, aquele osso vai o quê? Necrosar. Pamela, quer dizer que todo paciente que usa bifosfonato, que usa Prolia, vai ter osteonecrose? Não. Não. Por quê? Porque ela é multifatorial. Não é só o medicamento, não é definitivamente só a extração que aumenta o risco do paciente ter osteonecrose. Tá começando a ficar interessante, né? Pois é, ok? Então, essa circunstância aqui é interessante para a gente. E começa a ficar um pouco mais claro como a extração odontológica, ela é só um fator a mais, ela não é o principal causador. Osteonecrose é causada pelo medicamento. Osteonecrose não é causada pelo dentista. Fica claro isso daqui para frente, docs? Vamos valorizar o nosso tratamento. Nós não somos vilões, nós somos profissionais que somos responsáveis, inclusive, para a prevenção de osteonecrose. Se eu tenho um paciente que faz uso dessas medicações, sabe qual é o fator? Eu vou pedir para vocês chutarem aqui no chat. Sabe qual que é um fator que está restritamente ligado para um risco maior de osteonecrose? Sabe qual que é um fator? As infecções odontológicas, sejam elas endodônticas, periapicais, sejam elas periodontais, pericoronarite, tudo isso aumenta o risco de osteonecrose. Olha só que loucura, olha a importância, né? Olha a importância de nós assistirmos esse paciente. Começou a fazer mais sentido porque é errado, inclusive antiético, a gente acusar o dentista ou nos acusarmos, né? Nos vermos como vilões, como causadores. Docs, não, tá bom? Vamos pensar na radiação? Vamos ver o que acontece na radiação. Porque aqui eu entendi, aqui eu tenho um medicamento que vai interferir na remodelação óssea. Maravilhoso, mas e a osteoradionecrose? Pois é, aqui o mecanismo de necrose é diferente. Aqui, docs, eu tenho uma radiação que vai atingir célula tumoral e é muito bem-vinda e precisa, só que a radiação, ela também acaba degradando e, entre aspas, matando tecido sadio. Então, não é à toa que esse paciente ele vai ter mucosite, ele pode ter cárie de radiação, pode ter trismo e também ele pode ter uma necrose óssea devido a essa radiação. Ok? E olha só um outro fator que agora a galera vai explodir a cabeça. E adivinha só uma outra situação
que vamos dizer assim, dobra praticamente. Dobrar é errado, que eu vou estar sendo errada com a literatura, mas vai aumentar com certeza o risco dessa condição, osteoradionecrose. Alguns pacientes podem desenvolver osteoradionecrose devido à radiação de caráter isolado. Pode acontecer. Só que existem também fatores que vão influenciar e aumentar o risco da osteoradionecrose. Entre eles, sabe o que é? Uso de bifosfonato ou denosumab. Lembra que eu falei para você daquele paciente com metástase óssea? Pois é, a gente também tem essa situação aqui, né? Ela, inclusive, ela é bem difícil, é uma situação bem difícil e a nossa conduta, o nosso planejamento vai ser realmente mais delicado nesses casos aqui, ok? Mas vamos lá, vamos falar então dos fatores de risco para cada uma dessas situações e aí você vai começar a ter uma análise crítica em relação à sua tomada de decisão, em relação ao que você planeja para o tratamento odontológico. Então vamos lá, vou abrir aqui a minha colinha só para não esquecer de nada. Vamos começar, Docs, com a radiação. Né? Eu falei bastante sobre medicamentos e tal. Vamos começar com a radiação. Quais são os fatores relacionados que aumentam o risco de osteoradionecrose? Presta atenção. Não é porque o paciente fez radiação de cabeça e pescoço que obrigatoriamente, que naturalmente ele vai ter osteoradionecrose. Não. Até porque um dos fatores que vai levar a isso é o tipo de radioterapia que esse paciente fez. Então, a gente tem, Docs, assim como você tem aí no consultório uma cadeira odontológica um pouco mais antiguinha, ela não tem tantas funcionalidades, você tem uma cadeira odontológica boladona que quase voa e fala com o paciente sozinha, né? Quase que isso, certo? Pois é, a mesma situação ocorre quando a gente tem clínicas oncológicas que têm equipamentos de radioterapia diversos. Então, a gente tem alguns equipamentos, alguns protocolos que são mais antigos e que o paciente recebe dosagem de radiação muito maior e de uma forma mais expansiva, digamos assim. Cobre uma área maior do que deveria. Assim como eu tenho equipamentos boladões, né, de radioterapia, que vão focalizar, que vão colocar a radiação somente no tumor e vão livrar, né, boa parte dos tecidos ósseos, mucosos e por aí vai. Então, esse é um fator importante, ok? O fator radiação. Esse é um dos primeiros, inclusive, né? A quantidade de radiação que o paciente recebeu, Docs. E, ó, já anota aí que isso é importante. A literatura traz pra gente que o risco de osteoradionecrose, ele é considerável, ele vai ser, quiçá, relevante quando o paciente recebe mais de 60 grays de radiação. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. Não, escrevi errado a sigla. 60 grays. Pamela, o que é isso? Meu Jesus do céu, o que é isso, grays? É simples. O gray, Doc, é a unidade dividida da quantidade de radiação que uma pessoa recebe. Então, se o seu paciente recebeu mais de 60 grays, alguns artigos colocam 70, mas outros colocam 60, então fica aí no 60, tá? 60 grays de radiação, então o que acontece aqui? Maior risco do desenvolvimento de osteoradionecrose. Se o paciente tomou doses mais baixas, isso daqui é considerado uma dose alta de radiação. Se o paciente tomou doses mais baixas, o que acontece com esse risco? Ele diminui. Isso interfere na sua tomada de decisão para o tratamento de um paciente que fez radiação de cabeça e pescoço? Com certeza. Fato importante, que às vezes a gente se pega erroneamente, tá? Parece um erro bobo, mas acontece. Porque até porque eu já tive essa dúvida nas minhas redes sociais e tal. Pamela, eu tenho um paciente que fez radioterapia, fez químio e rádio, mas a radiação dele foi na região do pescoço para baixo. Foi região de tórax, foi região de quadril, foi no braço, foi na perna, foi mediastino, foi na região do pescoço para baixo.
Existe um risco do paciente ter osteoradionecrose? Lógico, mas não nos ossos da face. Tudo bem? Eu sei que parece bobo, para alguns vai ser bobo, com certeza, eu sei que vai ser, mas a gente se pega, tá? Às vezes o paciente fala, ai, doutor, eu fiz radioterapia, quimioterapia, porque eu tive um câncer de próstata. E eu fiz rádio, fiz quimio, e aí, às vezes a gente ouve aquilo e fala, meu pai do céu, já parece que vem um diabozinho assim, sabe? Um diabozinho fala, osteoradionecrose. Calma, tá? A osteoradionecrose de mandíbula ou de maxila está relacionado com radiação de cabeça e pescoço. Parece óbvio, mas não é. A gente peca e às vezes a gente fica inseguro ou até mesmo deixa de executar o procedimento odontológico, fazer implante, fazer exodontia por causa disso. Por isso que eu falo para vocês, conhecimento é poder. Ok? Conhecimento é poder, tudo bem? A Melina deu risada, mas gente, já aconteceu comigo, né? O paciente chega já, às vezes é o primeiro paciente oncológico que você atende, ele te fala isso, você entra em parafuso, você fala, meu Deus do céu, mas na faculdade eu lembro que o professor falou da osteoradionecrose. Ele pode ter, mas aí ele vai ter no quadril, ele pode ter, inclusive ele pode ter osteoradionecrose em ossos do ouvido. ATM pode acontecer, ok? Mas aí, pra gente, para a execução do procedimento odontológico, a gente vai pensar em radiação de cabeça e pescoço. Se ele foi radiado do pescoço para baixo, don't worry, tá? A Larissa, eu... Ai, mas gente, né? Tudo bem? Então agora ficou claro, né? Já pode ficar em paz. Mó paz não, né? Coitado do paciente que passou por esse tratamento. Mas pra gente, don't worry, você pode fazer o que você precisa fazer nesse paciente. Inclusive vai ser bem-vindo para ele se alimentar, né? Para ele comer bem, para ele ter uma reabilitação oral que vai ajudar ele em toda a reabilitação sistêmica, ok? Tudo bem? Então esse é um fator. Quais são os outros fatores que aumentam o risco de radionecrose e vai ser um alerta para a nossa decisão de tratamento? Vamos lá? Além disso, quando a gente tem, vou anotar aqui, trauma local. Trauma local. Como assim? Quando eu tenho um paciente que ele fez radiação de cabeça e pescoço, e geralmente é um paciente com câncer de orofaringe, câncer de boca, certo, Docs? Fez radiação de cabeça e pescoço, certo? Só que esse paciente, ele tem uma prótese. E essa prótese, como ele perdeu muito peso, essa prótese começou a machucar o paciente, a traumatizar o rebordo. Isso é um fator. Traumas locais são um fator que predispõe ao risco de osteoradionecrose. Por quê? Vamos pensar, esse paciente ele já está recebendo altas doses de radiação. O osso embaixo daquela mucosa já pode, inclusive, estar entrando no processo de necrose. E aí o paciente ele está utilizando uma prótese que está ali, ó, fazendo aquela feridinha, machucando, a prótese ficou frouxa. E aí a gente tem um rompimento de mucosa. Quando a gente tem esse rompimento de mucosa, se o paciente já tem essa predisposição, eu faço a osteoradionecrose, acontece a osteoradionecrose. Ok? Olha só que interessante, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Mais uma vez, a osteoradionecrose ocorre pela radiação. E os fatores que eu estou trazendo para vocês aqui, como trauma local, a prótese que está ali, né? A prótese mal ajustada, a extração odontológica, a doença periodontal. Esses fatores, eles não são o principal causal da osteoradionecrose, mas são fatores que ajudam a desproteger aquele osso que já está necrosado. Viu? Olha só como isso faz muito mais sentido agora. Muito mais sentido. Por isso que eu falo, o tratamento odontológico não causa osteoradionecrose. O que causa é a radiação em si. E, inclusive, pode ter uma ajuda dos medicamentos que eu citei aqui, certo? Só que esses fatores, extração, doença periodontal, abscesso endodôntico e por aí vai, são fatores que agravam, não são fatores causais. Por quê? Porque se o osso do paciente estiver vital, se o osso do paciente estiver saudável e você fazer uma extração, nada vai acontecer.
certo? Vai cicatrizar, tende a cicatrizar. Agora, se eu já tenho um paciente que tem ali um alvéolo, que tem inclusive um rebordo mesmo, né? Um rebordo ósseo, a estrutura da mandíbula, a estrutura da maxila, que foi exposta e já começou um processo de necrose, quando eu faço a exodontia, quando eu não trato a doença periodontal, quando eu deixo uma infecção local, isso se agrava, isso piora. E aí acontece o rompimento da mucosa. Presta atenção, a osteoradionecrose e a osteonecrose, ela não ocorre, ela não é classificada e o diagnóstico só não ocorre quando a gente tem exposição óssea. O paciente pode estar tendo osteoradionecrose ou osteonecrose sem exposição óssea, docs, a mucosa está íntegra, mas ali, embaixo daquela mucosa, a gente tem um tecido entrando no processo de necrose. Um tecido que está começando a ficar desvitalizado. Ah, Pablo, então quer dizer que se eu tenho um paciente que fez mais de 60 graus de radiação de cabeça e pescoço, e eu tenho ali, eu vou fazer uma extração ali no oba-oba, então eu vou fazer extração, afinal de contas, não é a extração que vai causar? Aí não. Ainda assim, as evidências científicas mostram pra gente que se você puder não extrair aquele dente, extração. Se você puder não fazer o implante e reabilitar ele de outra forma, não faça extração, não faça implante. Por quê? Porque isso é um fator que predispõe, que aumenta o risco dessa exposição óssea no meio bucal. Tá bom? Então, existe uma diferença, olha a diferença monstruosa. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê e com a interpretação de evidência científica. Nem dos artigos que eu revisei nesses últimos dias, inclusive que eu montei aqui todas as minhas aulas para meus alunos, as aulas completas para os meus alunos que eles dão aulas, nenhum artigo disse para mim que, não, só a extração é o que vai causar. Gente, não. A osteonecrose, ela já está ali. A extração, a infecção odontológica só agrava, só exacerba. Então, vamos imaginar. Imagina que eu tenho ali uma osteonecrose que está está envolvendo o osso alveolar. Vamos pensar que esse paciente fez um monte de radiação e ali já atingiu esse osso alveolar, comprometeu esse osso já não está mais tão vitalizado, a gente já não tem uma vascularização correta, um transporte de oxigênio correto naquela região. Por quê? Porque a radiação matou tudo, em termos bem leigos aqui para vocês, certo? Só que aquilo tá escondidinho, né? Aquilo tá quietinho. A mucosa, né? A gengiva tá ali, tá cobrindo aquilo. Quando eu faço uma extração, é como se eu cutucasse a onça com vara curta. Nossa, isso é tão sul-mato-grossense. Isso é muito sul-mato-grossense, né? É igual cutucar vespeiro. Vocês entendem o que isso quer dizer? Putz, eu vou tirar aquele dente e, gente, pode ser que aí o epitélio não consiga mais cicatrizar. Não exatamente por causa da herpes, mas é porque eu tenho uma necrose ali já. E eu expus essa necrose ao meio bucal, tá? Por isso que nas classificações, nos estadiamentos de osteoradionecrose e osteonecrose, a gente tem estágio 0, estágio 1, onde ainda não existe exposição óssea. Às vezes o paciente está com eritrema, ele está começando a sentir dor na região, mas está coberto. Ou às vezes o paciente está fazendo uma fístula, faz uma fístula, mas ainda está coberto. Sacou? Beleza, Paulo, existem outros fatores? Vamos continuar falando dos fatores causais aqui que aumentam o risco da osteonecrose? Maravilhoso, vamos lá. Outros fatores aqui, tá? Fatores importantes. Eu vou apagar rapidinho essa parte aqui. Vou apagar aqui rapidão. Vocês já anotaram, né? Vou grifar aqui o osteorad para vocês lembrarem que é radiação, o fator, ok? Mas tem outras coisas que, fator causal, né? Que ajudam, que pioram toda a situação. Se o meu paciente é imunocomprometido, isso é importante, nós. Se o meu paciente é imunocomprometido, como que eu sei que eu tenho um paciente imunocomprometido? Quem é velhaca aqui das minhas lives vai sacar, né? Quando eu olho o leucograma do meu paciente, a gente vê um quadro de imunossupressão, ok? Nessa circunstância aqui, caramba, imagina
imagina, o processo de necrose, Doc, isso daqui vira um processo infeccioso, ok? Imagina, se eu tenho um tecido que está necrosando no meu corpo, isso vai virar um processo inflamatório infeccioso. A gente vai ter vários agentes, células de defesa tentando combater. Os nossos macrófagos vão estar lá, coitados, comendo tudo quanto é tipo de osso para tentar resolver essa treta, né? Para tentar resolver essa treta. Então, se eu tenho um paciente com imunocomprometimento, e adivinha só, né? Um paciente que está fazendo ali radioterapia, ele está em andamento, ele acabou de fazer químio, radioterapia, o paciente ainda está debilitado, o paciente perdeu peso, né? O paciente está acamado, isso daqui é muito, muito comum de acontecer. Isso vai aumentar o risco de osteoartrose. Então, quando você começa a pegar tudo isso daqui, gente, você já começou a entender que a sua decisão de tratamento aqui é tipo, não, né? Aqui não dá para eu tocar nesse paciente. Realmente, eu vou fazer de tudo para não ter que fazer uma extração. Eu vou dar meus pulos, mas eu não vou extrair. Por quê? Porque se eu extrair, aí o meu risco realmente é alto. Outras situações aqui, né? Imunocomprometimento, desnutrição. Não tem como eu ter, docs, um osso vital, né? Uma recuperação se o meu paciente está desnutrido. Se eu tenho uma deficiência de vitamina D, por exemplo. Se eu tenho uma alteração de paratormônio. Gente, super vai influenciar. Olha lá os nossos exames de sangue maravilhosos, né? Tudo isso vai influenciar, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, que eu citei aqui para vocês. Ah, lá, né? Infecção, obviamente. Infecção odontológica. Tanto periapical como periodontal. Mas olha lá, infecção odontológica. E eu vou trazer para vocês uma experiência bem clínica, tá? Vou compartilhar para vocês um caso clínico que eu tenho acompanhado há mais ou menos 1 ano e meio. Eu recebi um paciente que, quando ele chegou para mim, ele tinha acabado de finalizar a radioterapia de cabeça e pescoço. E esse foi um paciente que teve câncer de orofaringe, ok? Ele fez a cirurgia, com a certeza que ele fez, não lembro exatamente, mas ele fez radiação e fez altas dosagens de radiação, docs. Depois que ele finalizou todo o processo de radioterapia, em mais ou menos 6 meses, ele veio para a primeira consulta comigo. Foi a primeira consulta que eu fiz com ele. E qual foi a reclamação dele? Aqui no dente, aqui no 47, ele começou a relatar que tinha uma ponta. Tinha uma ponta que estava encostando na língua dele e estava começando a machucar. E cada vez que ele passava o dedo, que ele encostava, aquela ponta doía. Falei, uma ponta, né? Fui examinar, adivinha o que a gente estava tendo? A gente já estava tendo osteoradionecrose. E ó, docs, não se engana. Às vezes você pega o Neville, por exemplo, que é um livro de estômago maravilhoso, a Bíblia da estomatologia, né? O Neville, e você olha umas fotos cabulosas de osteoradionecrose. Você olha assim, mandíbula inteira do paciente exposta. Docs, aquilo não começou daquele jeito, tá? Osteoradionecrose começa com uma pequena exposição. A maior parte dos casos, que pelo menos eu já vivenciei, já vi caso cabuloso, tá? Quando eu estagiei no Hospital de Câncer de Barretos, eu vi casos horríveis. Mas eu também vi vários casos que a gente tem uma pequena exposição. Não é uma exposição surreal, é uma pequena exposição. E quando esse paciente veio para o atendimento, ele tinha bem na região lingual do 47, bem na região periapical, sabe? Mas nessa região lingual, uma exposição óssea. A hora que eu olhei, eu já bati, já tinha o quê? Uma espícula óssea. O que acontece com o paciente que tem osteoradionecrose, principalmente osteorádio, tá? Como aquele tecido, né, o tecido ósseo vai necrosando, o corpo encontra formas de expelir aquilo. É por isso que tem essa exposição óssea. Né? Então faz o processo infeccioso ali, o paciente já estava relatando dor, já tinha supuração local, ok? Mas o corpo começou o quê? Expelir. E aí eu vi aquela ponta óssea, certo? O que o paciente tinha me relatado? Ele falou assim, doutora, esses tempos atrás, esses dias, sei lá, tem mais ou menos umas 2 semanas, saiu uma pontinha dessa, eu passei a unha e saiu um pedaço. Ai, os pacientes, né? Os pacientes maravilhosos. Falei, então quer dizer que saiu um pedaço? A outra saiu um pedacinho, assim, um negocinho. Gente, esse pedacinho era osso. E estava acontecendo a mesma coisa.
Só que olha que interessante, essa exposição óssea só estava acontecendo no 47. Então, quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz, eu sugiro isso para vocês, solicitei uma tomografia para esse paciente, né? A gente pediu, fez a radiação, o raio-x periapical, mas pedimos o quê? Tomografia para avaliar aquela região. E adivinha, docs? Toda a osteoradionecrose do paciente estava localizado na região periapical do 47. E sabe por que eventualmente, por um acaso, ocorreu essa osteonecrose local ali no 47? Era o único dente que tinha sido feito o tratamento endodôntico. Olha só. Infecção odontológica ou mesmo um tratamento de canal que não foi tão bem executado, não conseguiu remover, né, toda a infecção bacteriana, é fator causal extremamente importante, docs. Tá bom? Então, da próxima vez que você colocar na balança, se você extrai ou não um dente de um paciente com osteoradionecrose, você precisa avaliar tudo isso. E eu vou dizer para você, faça de tudo para não extrair. A indicação da literatura mostra para a gente, não extraia. Só que a literatura coloca exceções. Quais são as exceções, Pamela? Quando a gente tem um foco de infecção odontológico que nós não conseguimos tratar por meio de outros métodos. Ou seja, quando não tem outra opção senão extrair dente. Inclusive, olha que loucura, você vai explodir a cabeça mais uma vez agora. A gente já tem novas evidências, tá? Ainda precisa aprofundar mais, realmente são coisas que estão saindo, evidências novas que estão sendo publicadas, tá? Que quando eu tenho todo o processo de osteoradionecrose e essa osteoradionecrose está já envolvendo o dente, tem exposição óssea ali no local do dente, o fato de você extrair o dente não interfere no prognóstico da osteoradionecrose. Pamela, explodir cabeça? Eu sei. Uau, né? Eu sei, também me surpreendi. Eu sempre me surpreendo quando eu entro no PubMed e vou pesquisar artigo. Gente, sempre tem uma coisa nova, uma evidência nova. Faz sentido, docs? Então, olha só. Lógico, tem vários outros tópicos que a gente poderia aprofundar aqui. Não dá tempo mesmo. É tempo, é falta de tempo mesmo. Mas eu acredito que isso daqui já fica claro para a osteoradionecrose. Então, anotaram os fatores aí? Toda vez que você receber um paciente assim, a priori a gente vai fazer de tudo para extrair. Só que o aumento, o risco maior para a osteoradionecrose está relacionada com a quantidade de radiação que o paciente fez uso, se o paciente tem um trauma local, e olha só a importância da odontologia aqui. Se o paciente tem um trauma local, tem uma prótese que está desajustada, machucando, gente, a gente tem que trocar prótese urgente, é a gente que vai trocar, você vai fazer uma nova prótese, de preferência uma prótese soft, né, com aquele material soft, para não machucar a mucosa, ok? Imunocomprometimento do paciente, desnutrição e infecções odontológicas, ok? Tudo bem? Então, Pamela, eu tô com um dente aqui e agora? Tá com uma infecção endodôntica, endopério. O que eu faço? Tenta fazer a endo. Que seja um sepultamento radicular ali. Faz a endo, controla a infecção, não só da forma medicamentosa, tá? Controla tratando mesmo, removendo o foco. Se o paciente tem doença periodontal, trate. Gente, paciente que tem lesão de furca tem alta chance, tá, de osteoradionecrose também. Trate o seu paciente. Se você puder não fazer exo, não faça. Agora, não tem outra alternativa? Tem que fazer exo? Pamela, é proibido? Não, docs. Como eu citei, às vezes a osteonecrose já expandiu tanto que envolveu todo o dente. E aí você vai ter que tirar aquele dente. Não tem como, já tá doença periodontal avançada, né? Tem situações que não tem como manter. Putz, falando, e aí o que eu faço? Docs, aí tem vários outros tópicos que a gente poderia abordar aqui, desde todo o preparo para esse paciente, investigação dos exames, investigação... Ai, esqueci agora. Eu estava fazendo essa aula, estava finalizando essa aula hoje. Todo o manejo, terapia antibiótica, profilaxia antibiótica, tem vários outros tópicos, tá? Mas aqui eu tenho certeza que isso daqui já trouxe bastante clareza para vocês. Já ficou aquela pulguinha atrás da orelha, aquela tomada de decisão já melhorou.
a gente fazer uma ECT nesse paciente, realmente tem vários outros cuidados que a gente tem que olhar, que eu não vou conseguir esmiuçar todos eles para vocês aqui, ok? Mas isso daqui com certeza deve ser avaliado. Se o meu paciente, ele fez radiação de cabeça e pescoço, Pamela, mas foi menor que 60 graus, o paciente está bem, né? Eu não tenho ali uma infecção, eu tenho uma situação mais controlada. Ou ele fez radiação em outro local que não foi cabeça e pescoço, então aí o que acontece com o risco de ótima necrose? Cai drasticamente, ok? Bom, e bifosfonato? Pamela, tem fatores, o que eu olho para avaliar? Vamos no bifosfonato agora? O que eu olho para avaliar o risco de osteonecrose relacionado aos medicamentos? Anota aí, para finalizar. Docs, nessa circunstância, você vai ter que passar a sua análise crítica do caso. Você vai ter que passar esse paciente por 4 filtros para você avaliar o cálculo de risco para o desenvolvimento de osteonecrose de mandíbula relacionada a medicamentos, tá? Quais vão ser esses 4 filtros? Vou colocar aqui em roxinho, porque o roxinho é muito lindo, certo? Quais serão esses 4? O primeiro deles é, presta atenção, o medicamento. Então, a gente tem o bifosfonatos e a gente tem também o denosumab. Medicamentos diferentes, mas que fazem ações semelhantes, ok? Tudo bem? Maravilhoso. Então, a sua primeira questão que você tem que saber é para que o paciente está usando o medicamento. Anota aí. Isso é muito importante. Isso vai trazer muito mais clareza para você, tá? Para que o paciente está usando esse bifosfonato? E aqui você emenda. Qual a dosagem? Não, perdão, qual a dosagem não. Você vai colocar aqui qual a via. Essa é a dica, tá? Dica de $1 milhão aqui, ó. Você vai questionar o paciente qual a via. Ele faz esse medicamento via oral ou ele faz intravenoso? Qual que é a frequência? A frequência que ele toma essa dose? Por que isso é importante? Olha lá a sacada massa agora, hein? Porque, docs, como eu falei para vocês, os bifosfonatos e o denosumab, eles podem ser utilizados em 2 circunstâncias. Ou eles podem ser utilizados para o tratamento de osteoporose, de alguma doença óssea, e geralmente eu vou ter via oral e eu vou ter uma frequência bem menor. O paciente toma o medicamento uma vez no ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses. Anota essa dica aí que ela é valiosa, tá? O que isso mostra pra gente? Isso mostra que eu tenho, independente do bifosfonato, tá? Independente. Isso mostra pra mim que o uso dessa medicação, ela não é tão potente. Eu não tô fazendo altas dosagens e que cai no segundo tópico que você tem que investigar com seu paciente, que é dosagem. Esse paciente, ele faz altas doses, ela é alta ou baixa? Por quê, Pamela? Porque lá, docs, aquela vovozinha, né, que faz uso do medicamento ela usa lendronato, por exemplo, né, ela usa risedronato para osteoporose, ela toma aquele medicamento ali uma vez no mês, né, não é tanta frequência, é uma dose baixa do medicamento. Nessa circunstância, o risco de osteonecrose é baixíssimo. É baixo. Vamos lá, quer dizer que eu posso fazer extração, implante, tudo mais nesse paciente? Sim, com certeza você pode fazer. Você pode reabilitar esse paciente normalmente. Ok? Agora, se a gente esse paciente utiliza esse medicamento para adjuvante de tratamento oncológico, ele tem uma metástase óssea, ele faz intravenoso, o paciente está fazendo toda semana. Olha aí. Aí a gente tem uma circunstância completamente diferente. Aí o risco do meu paciente fazer o uso dessa medicação, de ter osteonecrose, é muito maior. Tem aquele ditado que fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose.
Não tem esse ditado? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A mesma coisa se aplica para bifosfonato, para denosumab. Dentro desses medicamentos, tem dois que a gente vai dar um sinal de alerta, que é o quê? O denosumab e o zometa, ou zolendronato, ou ácido zoledrônico. Por quê? Porque esses são medicamentos que são mais potentes e geralmente eles são utilizados para esses casos mais graves. Quando a gente precisa de doses para tratar patologias agudas. Não simplesmente para uma prevenção. Sacou a grande diferença? Tá? E aqui, docs, além de para que o paciente está utilizando, dosagem, a gente tem outros 3 fatores ainda, que é tempo de tratamento desse paciente e os fatores de risco relacionados à osteonecrose. E aqui eu já posso dizer para vocês com toda a franqueza, tá? Para resumir aqui, eu não vou conseguir colocar todos, mas para resumir para você, infecção odontológica é, com certeza, um fator imprescindível para o risco de osteonecrose relacionado aos medicamentos. Inclusive, quando a gente pega as evidências científicas, docs, no mundo ideal, no mundo perfeito e colorido, no mundo maravilhoso da Pamela, por exemplo, todo paciente que vai iniciar bifosfonato, que vai iniciar denosumab, deveria passar pelo tratamento odontológico, fazer tudo que tem que fazer, para aí depois realmente iniciar o medicamento e ter risco quase nulo de ter osteonecrose. Sacou? Agora imagina, como eu citei para vocês, se eu tenho um paciente que além de fazer medicamento, ele também faz radiação em altas dosagens, gente, aí a coisa é muito, muito mais complexa e a gente tem que avaliar várias outras circunstâncias, incluindo infecção odontológica e outras comorbidades e patologias que o paciente tem para a tomada de decisão. Lembrando, tudo isso que eu estou falando para vocês é muito importante, docs, quando vocês forem tratar esses pacientes, que vocês tenham uma troca multiprofissional. É imprescindível falar com o médico, falar com o nutricionista, falar com o fono, falar com os profissionais que estão assistindo, principalmente o médico que foi o prescritor dos medicamentos ou o prescritor da terapia oncológica, tá bom? Tudo que a gente vai executar interfere no tratamento do médico, da mesma forma que a gente sabe que esses medicamentos interferem na nossa conduta odontológica. Mas precisa ter essa troca. Até quando a gente for aprofundar em relação de tratamentos, não vai dar para vocês, mas as nossas opções de tratamento nessas duas circunstâncias são bem variadas, né? Então, tem um estadiamento aqui, a partir do estadiamento a gente coloca uma conduta de tratamento. Então, realmente não dá tempo, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse sentido, certo? Vamos lá que eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. E sobre o exame de CTX, a Vanessa colocou aqui, costuma pedir, é uma análise relevante? Vanessa, não peço. O CTX, a gente tem algumas evidências mais antigas dele, quando a gente avalia esse paciente aqui, né? Por quê? O CTX é um exame, um marcador, que avalia a nossa remodelação óssea. Então, ele avalia o quanto que o paciente está tendo ali de remodelação óssea. E ele é muito utilizado para o diagnóstico das patologias ósseas, incluindo osteoporose, doença de Paget e por aí vai. Só que não existe nenhuma evidência científica que confirme o seguinte, que o fato do CTX estar alterado vai predispor a osteonecrose. Então, ele não é mais um parâmetro baseado, inclusive, isso foi um parecer da Sociedade Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial. Então, o CTX não é um exame que vai te dar esse risco. Mesmo que ele esteja alterado, e é esperado que ele esteja alterado, porque o paciente tem uma patologia óssea e está fazendo uso de uma medicação, né? Essa medicação vai alterar o CTX, mesmo que tenha essa alteração. Isso não é relevante para cálculo do risco do desenvolvimento de osteonecrose. Por quê? Está relacionado com comorbidades do paciente, dosagem, tempo de uso, se é uma dose alta, baixa, para que é utilizado. Ok? Tudo bem? Mas eu já peguei alguns artigos mais antigos sobre o CTX. Antigamente se falava, né? Putz, se o CTX estiver, acho que era acima de 150,
existe um risco maior, não tem ligação. Você pode continuar pedindo CTX e vai te mostrar meio que óbvio, né? Que o que vai vir para você vai estar alterado. Por quê? Porque você tem um paciente utilizando um medicamento que interfere nele, né? Vai estar alterado, é esperado que esteja alterado o CTX. Mas isso não vai ser o teu norte ou algo que te ajude a prevenir osteonecrose. Tá bom? Tudo bem? Muito legal. Ana Clara colocou assim, e amputar o dente, amputar apenas coroa. Ana Clara, isso é algo super, super bem-vindo, tá? Inclusive, vai ser a melhor opção no caso de um dente que tem uma infecção endodôntica, né? Ou uma raiz residual, tá exposta lá, que você tem esse paciente, avaliou tudo isso, o paciente tem um alto risco de osteonecrose. Em vez de você extrair essa raiz residual, você faz o que a gente chama de sepultamento radicular, né? Você trata o canal e deixa ela quietinha lá, tampada, deixa ela quietinha lá. Isso só não vai ser aplicado em doença periodontal, DOS. Doença periodontal tem que ser tratada ativamente, o paciente tem que ter um acompanhamento ativo dentro do consultório odontológico, a nossa querida e maravilhosa prevenção, né? Lá no consultório, inclusive, a gente tem prevenção só voltada a esse perfil de paciente, né? Paciente que faz uso de medicações. Inclusive, depois vocês dão um alô lá para o Dr. Maurício Castelo, que ele fala bastante sobre prevenção e é meu parça e a gente fala muito sobre isso também, tá bom? General vai, tratamento com bifosfonato é um tipo de quimioterapia? Não é, o bifosfonato não é um quimioterápico, mas ele é um medicamento adjuvante do tratamento oncológico. Ele pode ser utilizado junto, mas ele não tem, tirando o denosumab ele faz uma ação antitumoral também, mas o bifosfonato não, tá? O bifosfonato não. Exatamente, extração traumática, tudo isso a gente vai ser indicado. Deixa eu ver que vocês mandaram perguntinhas aqui para mim. A menina perguntou, os grupos são bifosfonatos e qual outro? Bifosfonato e denosumab, tá? O denosumab é um anticorpo monoclonal humano. É esse nome cabeludo mesmo, certo? E não tem só ele, tem alguns outros, ele é da família MAB. Família MAB. Só que, Docs, quando a gente tem a relação de osteonecrose de maxila e de mandíbula, especialmente com os bifosfonatos e com o denosumab, que é a Prolia, tá? As novas evidências. Vou postar para vocês que mais cedo ou mais tarde vai ter novos artigos, vai ter novas evidências de outros medicamentos. Mas, por hora, é isso que a gente tem em maior destaque, tá? De evidência literária. Certo, Docs? Ó, se eu te ajudei, eu sei que vocês mandaram várias outras dúvidas, mas meu tempo acabou aqui com vocês. Se eu te ajudei, se te trouxe clareza, se daqui para frente você vai ter essa anotação aí, vai ficar tudo mais simples, mais claro, te ajudei a ter visão crítica em relação a esses pacientes, manda aqui para mim cabecinhas explodindo, ó. Cabecinhas explodindo para eu saber que valeu a pena estar aqui com vocês e esse conteúdo realmente te ajudou, tá bom? Beijo para vocês e a gente se vê